Boa tarde, meus amigos. Como foi prometido, hoje nós estamos aqui para mais uma live para falar de um tema super importante, a dor ciática. A dor ciática é um sintoma muito e uma queixa bastante frequente, tanto no meu atendimento como nos consultórios de fisioterapia ou até mesmo de ortopedia. A dor ciática, ela é uma dor limitante, é uma dor que incomoda bastante e gera muita mesmo inatividade. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o conceito do que é o ciático, né? Porque a dor ciática é um sintoma de uma estrutura comprometida. E o que é a dor ciática e onde fica o ciático e por que ele dói tanto, né? A gente só está aguardando um pouco as pessoas entrando, elas estão entrando na live e aí a gente vai começar essa explanação. Lembrando que a live ela é extremamente participativa. Vocês, ao final da explanação de uma breve introdução, para que a gente consiga entender melhor o que compreende o ciático, né, ou nervo ciático, nós vamos abrir para perguntas e eu irei responder da forma mais popular ou fácil possível de entendimento, para que vocês possam passar isso adiante, né? E aprender quando sentir, cuidar, ok? E também orientar as pessoas que procuram um tratamento, porque hoje eu acredito que a maior dificuldade de nós, quanto fisioterapeutas, tratar um problema de saúde quando chega nas nossas mãos é porque ele já está numa situação bem avançada, porque as pessoas elas negligenciam os sintomas, ou seja, negligenciam o início do problema. Então, negligenciando o início do problema, fica muito mais trabalhoso, assim como o joelho que nós falamos a semana passada. Esses problemas eles tendem a piorar. Então, ao ponto que ele vai piorando, o tempo de tratamento vai aumentando e a condição de tratamento vai sendo mais dificultada, entendeu? Gerando, às vezes, a fuga do paciente dos consultórios e não conseguindo completar o tratamento. Lembrando que quando você sai do tratamento fora do tempo, você vai ter uma piora do quadro. Então, assim, a piora do quadro gera também um aumento do tempo do tratamento e da dificuldade em tratar aquele problema. Então, assim, vamos tentar, né? Um conselho que eu gostaria de dar a vocês antes da gente começar a falar sobre o nosso assunto era que não vamos fugir do tratamento. Às vezes vocês pensam, está demorando demais, mas não é a demora do tratamento, é a demora que está fazendo efeito pelo tempo que demorou o início do tratamento. Às vezes a gente vai negligenciando alguns sintomas, uma dorzinha fraca, uma fisgada, uma pontada, um incômodo. Isso já é um sinal, então a gente precisa observar esses sinais e que o problema vai dando para a gente poder descobrir o que é para tratar logo antes que venham sintomas fortes, graves, que levem a vocês a uma inatividade, né? Vamos começar fazendo uma explanação sobre o que é o nervo ciático. O nervo ciático é um nervo do nosso corpo humano. Ele é formado de raízes, não é um nervo só. Ele é formado de raízes, que são a formação, a junção dessas raízes chama-se plexo. O nervo ciático, ele fica no plexo lombar. Então, as raízes que formam o plexo lombar, elas juntam e formam o nervo ciático, ok? As ligações desse plexo, né, que são várias raízes, elas vêm das costas, do abdômen, da virilha, as coxas, o joelho e até mesmo as pernas, ok? Então ele passa por todas essas regiões. Nós chamamos ligações de plexos, ok? Esses plexos, alguma raiz desse plexo, uma vez comprometida, vocês vão sentir formigamento, fraqueza muscular na perna e muita dor, ok? Gerando vocês uma condição de limitação importante. Porque o pior de tudo do nervo ciático não é somente a dor, é você ficar limitado. Quando eu falo limitado, é impossibilitado de fazer alguma atividade de AVDs. O que são AVDs? Atividades de vida diária. São todas aquelas suas funções que você precisa do corpo
para fazer, arrumar a casa, lavar roupa, andar, caminhar, ir ao mercado, ir na padaria, sabe? Dirigir o carro. Então, assim, ir trabalhar. Também as funções laborais, que são aquelas de trabalho que vocês não podem, e as de trabalho que vocês não podem exercer. Ou seja, um problema não cuidado e não observado com o tempo do ciático vai levar você a uma impossibilidade de trabalhar. E as pessoas sendo afastadas do trabalho, gera uma condição um pouco complicada, porque quando você é afastado do trabalho em um determinado tempo, você é considerado, como é que diz? Sustentado por atestado. Mas quando esse tempo ele passa, acho que são 15 dias, você tem que ir ser assistido pelo INSS. Então, assim, sua condição quanto trabalhador vai ficando um pouco complicada, que nem todo mundo quer ir para o INSS. Mas não só falando de trabalhador, as pessoas que tomam conta de casa, que fazem outras atividades, também ficam limitadas. E é muito complicado você retirar uma dona de casa das suas atividades que são fundamentais para o dia a dia, que é arrumar a casa, fazer comida e exercer todas aquelas tarefas diárias, ok? Lembrando que a inflamação do nervo ciático, ela sendo agravada, você não vai ter condições alguma de sequer ficar em pé, ok? Uma outra coisa é quais são as doenças que levam ao problema no ciático. Lembrando que a dor ciática é um sintoma, ela não é uma doença. Não existe doença dor ciática. A dor ciática é uma doença que é gerada por algum outro quadro de doença, certo? Vamos lá. Quais são as doenças que podem gerar a dor ciática? A hérnia de disco. A hérnia de disco é uma doença, um problema lá no disco que fica entre as vértebras, que pode gerar uma dor ciática, por compressão, né, por estrangulamento. Então, assim, outra coisa que pode gerar a dor ciática é a degeneração, o desgaste. Ou seja, com a idade, a gente vai desgastando as estruturas. Lembra do joelho? Com o tempo, a gente vai usando, e aquilo ali vai se desgastando. Ok, desgasta, mas por que o fulano tem 80 anos, tem uma condição melhor, nunca sentiu a dor ciática? Eu tenho 22 anos e estou sentindo uma dor ciática. Ok, vamos lá. Existem alguns motivos, algumas possibilidades de vir exacerbar essa doença que não seja na idade avançada. Ou seja, postura, atividade física incorreta, sem supervisão, ou seja, a má postura, exercício sem supervisão, a obesidade e algumas fraturas, até mesmo tumores. Alguma dessas aí tem condições, tem relação ou ligação com a idade? Não tem. E isso é uma condição que é dada em qualquer fase da vida. Então, assim, se você tem uma má postura, essa má postura vai gerando uma condição de sobrecarga sobre alguma estrutura lá da vértebra que vai gerar uma dor ciática, ou seja, na parte lombar, certo? Nas vértebras lombares. Então, assim, a má postura não tem nada a ver com a idade. Um exercício sem supervisão não tem nada a ver com a idade. Por isso que os educadores físicos eles puxam tanto no pé na hora a postura. Isso é muito importante. Executar um exercício com a postura correta evita vários problemas, não só a dor ciática. E como você está executando o exercício com peso, com sobrecarga, é muito importante vocês observarem a postura. A respiração e a postura são fundamentais durante o exercício, porque pode acontecer uma lesão séria, importante, que vai limitar você nas suas AVDs, que são as atividades de vida diária, ou até mesmo deixar de fazer algum exercício. Ou então uma fratura, uma consequência mais grave, certo? Outra causa importante é a obesidade. A obesidade é uma das causas que pode levar você a ter um problema na dor no ciático. Porque a obesidade, você vai aumentando a pressão sobre as estruturas. Lembra que a gente falou do joelho? É a mesma coisa com os discos e as vértebras. A gente vai aumentando o peso ali. Então, com o tempo, nós vamos aumentando o peso, nós vamos aumentando a pressão, ok? As fraturas é por conta de acidentes e os tumores é por consequências de alguma outra doença associada que vem acontecer um tumor ali, aí vai acontecer uma pressão na saída desse ciático, ok?
Nós precisamos observar que o ciático é um problema de saúde que acomete 90% da população. Exatamente, 90%. Algumas são sinalizadas por pequenos sintomas, dores mínimas, fisgadas mínimas, mas lá na frente, a longo tempo, essas dores tendem a aumentar e vão piorando. Vocês tenham certeza disso, que essa fisgadinha hoje, uma pontada, amanhã vai ser uma dor absurda. Eu tenho um exemplo de pacientes que chegaram praticamente no colo, pacientes que chegaram chorando, pacientes que chegaram na cadeira de roda. Ficou bom? Ficou. Mas aí demorou um pouco. Sabe por quê? Negligenciaram os sintomas. Os sinais que eles observaram, eles não prestaram atenção, começou a gerar os sintomas, eles foram tentando cuidar em casa ou esperar minimizar, e esses sintomas eles foram aumentando com o passar do tempo. Então, assim, você não perceber com cuidado e com cautela os sintomas, você vai negligenciar um problema sério, que amanhã é muito difícil de tratar, que nós tratamos, mas demora muito para ficar bom. Ou seja, você vai ter um tempo maior de tratamento e vai sofrer um pouco mais com dor. Lembrando, como é feito o tratamento da dor ciática? O tratamento da dor ciática é importante que seja um tratamento feito associado com medicação, porque quando ela já está numa condição de muita dor e até mesmo limitação, é importante que associe a fisioterapia com a medicação, porque o alívio das dores faz com que você consiga executar melhor, o fisioterapeuta consiga fazer melhor o processo fisioterapêutico, que são os métodos que ele vai adotar para poder tratar vocês. Lembrando que ninguém vai fazer exercício numa crise de dor, jamais. Impossível. Não pense que quando o médico passar fisioterapia e você tiver com muita dor, você vai para a fisioterapia fazer exercício. Não é isso. Primeiro ele vai cuidar da dor, vai melhorar aquela inflamação, né, para depois te devolvendo aos poucos ao movimento. E o exercício faz parte de uma condição de teste de movimento, ok? Nós vamos depois, ao fim, vai trabalhar a força, que você começa a perder por conta daquele tempo longo em repouso, por conta da crise, mas isso tudo são etapas, assim como o joelho que nós falamos a semana passada. Uma outra coisa importante falar sobre o nervo ciático é que a gente não pode negligenciar as perdas que a pessoa vai tendo durante o tempo. Ou seja, as pessoas começa a claudicar, ou seja, mancar, que eu chamo de ficar mancando, ela começa a claudicar, ela começa a arrastar a perna, ela não pisa direito com aquela perna, porque já sente uma fisgada, mas não buscou o tratamento. Então lembre, quando você começa a não sustentar as estruturas de maneira correta na passada, né, na corrida, no agachar, no levantar, você está sobrecarregando o membro contralateral, ou seja, o membro contrário. Então assim, você vai diminuir a dor, porque não está pisando direito com a perna direita, vamos supor que a dor irradie para o lado direito, mas você está sobrecarregando o joelho, o tornozelo e o quadril do lado esquerdo. Então daqui a pouco você vai ter a dor ciática do lado direito e a consequência no joelho do lado esquerdo, ok? É importante entender que as pessoas que têm problema no ciático, ele vem com alguns sintomazinhos bem característicos, né? Que é o formigamento, a fraqueza e a dor. Esses são os três assim, sintomas bem clássicos de quem está com o problema ciático. Estrutural, anatômico, que a gente percebe que é o caminho por onde passa esse nervo, né? Essa inervação, que a gente pode já dar um pré-diagnóstico, que é uma dor ciática. É importante lembrar que, associado aos testes e esse pré-diagnóstico, que é uma avaliação clínica, é importante fazer um exame de imagem que vai ter um diagnóstico muito mais preciso, né, sobre qual é a condição de inflamação e realmente e confirmar que é o nervo ciático que está inflamado, porque a gente tem várias estruturas que passam, né, naquela região. Então, assim, uma ressonância magnética, às vezes a eletroneurobiografia às vezes pede para ver a condição do nervo. Uma outra coisa é importante fazer esse tratamento sempre acompanhado e só sair do tratamento quando receber a alta. Por quê? Pacientes fogem do tratamento. O tratamento não é aquele tratamento do choque somente que vai melhorar a dor. Lembrem, como eu falei, a gente vai melhorar a sua dor, mas a gente precisa devolver você a função. Quando a gente não devolve você a função e você continua
tendo dor, ou melhorando da dor, você não melhorou a força, você não melhora a condição de equilíbrio, porque pode ter uma pinçada, uma dor rápida, assim, instantânea, e você vai cair, você pode sentir, voltar a dor completa outra vez e um pouco mais pior, certo? Às vezes as dores, quando ela volta de recidiva de ciático, é bem pior, bem mais grave do que a vez que ele teve mais leve, a primeira vez. Então, alguns pacientes, eles fogem do tratamento mesmo, quando melhoram a dor, e depois voltam bem pior. Há casos de pacientes que fugiu do tratamento, achou que estava bom, não finalizou o processo e voltou pior. Mas também existe uma condição. As pessoas que têm um problema crônico na coluna, não vai ficar 100% boa e melhora a inflamação. Só que é interessante fazer um trabalho associado de exercício e fisioterapia, porque o problema ele está ali, ele não vai desaparecer. Então, como ele não vai desaparecer, é interessante que vocês sempre estejam fazendo manutenção com a fisioterapia para observar e não ter novas crises graves, entendeu? Interessante observar também que com o avanço da idade, essas estruturas começam a ficar mais enfraquecidas e menos cuidadosas por conta de força muscular, por conta de desequilíbrios, por vários outros fatores, também pela obesidade, e aí você pode ter uma crise de uma hora para outra e gerar você a um quadro de impossibilidade total de fazer suas atividades, certo? Lembrando que a dor ciática não é uma doença, ela vem associada de outras doenças. Eu vou abrir agora a live para algumas perguntas e vocês estão livres para perguntar e a gente vai discutindo aqui. Eu vou tentando explicar, tirando as outras dúvidas que vocês venham ter, ok? Mais uma vez eu queria falar que o trabalho é sempre feito em conjunto com o médico, porque é interessante começar com o remédio, certo? Mas interessante é você não viver tomando remédio para dor, é você ficar bem da sua função, ok? Já chegou uma pergunta aqui. Eu queria dar boa tarde a todo mundo que foi entrando na live depois que eu comecei e que estão assistindo. Muito obrigado por acompanhar a live mais uma vez. É um prazer as pessoas as novas que estão fazendo a primeira vez assistindo a live. Eu vou fazer a pergunta aqui de Enio Dantas. Enio Dantas faz a pergunta: é possível a dor do nervo ciático irradiar para as duas pernas? Sim. Depende do que está acontecendo lá na raiz do nervo, ok? A gente tem o nervo do lado direito e do lado esquerdo da perna, ok? Todos dois saem de uma base que é a coluna, aqui a lombar, e os dois saem daqui, certo? Então, se a gente tem duas saídas, a gente pode ter problema na saída direita e na saída esquerda. Mas nós precisamos investigar o que é que está causando a dor, né? Porque a dor ela vai caminhando, a dor pode sair do quadril, passar pelo glúteo, a perna, o joelho, a panturrilha e descer até o pé. Então, assim, o caminho que vai passando essa dor, né, é que a gente tem que observar a gravidade. Quanto mais grave está, mais complicado está a inflamação, maior é o caminho que ela vai percorrer. E aí a gente tem que melhorar todo esse caminho desinflamando até chegar na raiz, ok? Então, assim, imagine uma perna sentindo dor na perna direita, como o Enio perguntou, e na perna esquerda. Já pensou? Que situação? Você não consegue nem pular, né? Nem ficar pulando de uma perna só, porque você não vai andar, vai para a cadeira de roda. Então, assim, com uma perna só você já vai para a cadeira de roda, porque é muita dor, imagina com as duas pernas. Então, assim, é interessante ir ao tratamento, buscar um acompanhamento para saber qual é o grau e o que é que está acontecendo que está gerando aquela dor. Quais são as causas? Obesidade, má postura, exercício não supervisionado ou feito de qualquer jeito, fraturas ou até mesmo alguns tumores, ok? A maior parte dos pacientes vem com problemas estruturais, que problemas nos ossos, que são algumas desvios, desalinhamentos, desgastes, entendeu? Da estrutura óssea. Mas é importante ter certeza, é importante o cuidado na hora da avaliação e da busca do motivo que está causando aquela dor. Chegou mais uma pergunta aqui. Eu espero ter respondido a você. E se não conseguir responder, me pergunte de novo qual é a dúvida que eu falo de novo. Samara Lopes, seja bem-vinda, Samara. Eu acho que é a primeira vez que você entra na live. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Ida Paiva, boa tarde também. Acho que é a primeira vez que você entra na live. Seja bem-vinda também. A Ida pergunta: massagem relaxante, no nervo inflamado pode ou não
Ó, primeiro, a gente não tem como fazer massagem no nervo. Desculpa, assim, a massagem do nervo, como é que a gente vai massagear uma estrutura que está por baixo do músculo, né, entre os músculos? A gente não consegue. Existem algumas manobras, sim, né, de descompressão, né, que o fisioterapeuta pode fazer, que faz parte da terapia manual, que a gente pode melhorar a condição daquela dor. Existem várias técnicas, mas assim, massagem, não. A massagem não vai resolver nada. Agora, dependendo da técnica que ele vai usar, vai melhorar. Só que eu acredito que o nervo ciático inflamado, ele precisa de um conjunto de técnicas associadas para melhorar. Ele somente, uma conduta não vai resolver. E é interessante você ter um fisioterapeuta que acompanhe as pessoas que têm problema crônico. Não é que eu sinto uma dor impossível, que eu não aguento mais fazer nada. Você vai ficar bom, só não deixe isso melhorar. Porque se isso piorar, vai ficando cada vez mais difícil de tratar e fica parecendo que você não vai ficando bom. Mas calma, vai ficar bom. Eu tenho exemplos de gravíssimos quadros que ficaram bons, que tiveram um pós-diagnóstico bem legal e voltaram às suas funções. Mas assim, você não pode aceitar que uma dor que você não tem um problema crônico te deixe inválido e você não vai buscar um tratamento. É importante buscar o tratamento. É importante buscar um acompanhamento para descobrir a gravidade e a necessidade de estar fazendo eles frequentemente. Uma outra coisa importante é que as fisgadas e as pontadas, assim como o joelho, aqueles estalos maiores, aquele areiamento, né, as crepitações do joelho, tem que ser observado. A da coluna, vários estalos, várias pontadas, várias fisgadas em algum movimento que você faz, é importante observar por que está acontecendo isso. Então, assim, não vamos subestimar os sinais nem os sintomas, ok? Vamos ver aqui mais uma pergunta aqui, deixa eu ver se passou alguma pergunta. Pronto. A Enio Dantas faz mais uma pergunta. Enio é um paciente meu que vem tratando já de ciático há um tempo, com o histórico de algumas daquelas coisas que vão levar você ao problema ciático futuro, mas hoje ele trata de um quadro, de um problema crônico praticamente, que a dor ciática é uma dor crônica. Então assim, mas ele vive bem, só que ele precisa ter aquela manutenção de exercício e fisioterapia. Ele informa aqui que doeu a perna direita, agora passou para a perna esquerda. Lembrando que a radiografia de Enio, quando a gente começa, e a ressonância magnética, quando a gente observa, a gente percebe um comprometimento nas vértebras lombares, tanto de desalinhamento, de desgaste, de falta de nível mesmo. Então, quando você tira as vértebras do lugar de alinhamento e elas estão completamente tortas, você compromete a saída dos nervos daquela região. Então, assim, tanto pode irradiar para a direita como irradiar para a esquerda. Nós tratamos a direita e agora a esquerda está pedindo socorro também, ok? Que bom, Samara. Como é que estão vocês aí no Ceará nessa quarentena? Que bom saber que está atingindo tão longe a minha live, né? Que a intenção mesmo é ajudar as pessoas independente do lugar e tirar essas dúvidas de uma forma mais popular, né? Que a maioria das pessoas tem esse problema no ciático, mas não sabe onde cuidar, como cuidar, o que está acontecendo com o meu corpo, né? Muito bom, seja bem-vinda mesmo. Se puder, compartilhe aí, pessoal de sua cidade, será um prazer. Estarei aqui sempre à disposição. Qualquer dúvida que vocês tiverem pós a live, pode botar lá no comentário que eu tiro a dúvida também. Algumas pessoas que forem assistir a live em outro momento, que não puderem assistir agora ao vivo. Enio pergunta faz outra pergunta aqui. Por que só dói nas nádegas e pula para a panturrilha? Vamos lá. Nós precisamos entender um pouquinho de anatomia, né? Por que alguns músculos são mais largos e grossos e outras partes do corpo eles são mais finos, eles são mais estreitos, é mais próximo do osso, e outras têm uma camada mais densa de músculo. Aquelas regiões que nós temos uma camada densa de músculo, é uma região onde passa a maior parte das veias calibrosas e dos nervos
com maior largura, também um pouco calibroso, ok? Vamos considerar como calibroso aquele que é mais largo, ok? Então, assim, é importante a gente observar que nas nádegas, na panturrilha, nessas regiões mais largas, a gente passa veias e artérias com calibre maior. Então, assim, às vezes, quando a gente sente a dor na panturrilha e ela não pula logo para da nádega para a panturrilha, ela passa pelas outras também, só que elas têm pontos de inflamação. Então, esses pontos de inflamação geralmente são onde elas são mais largas, onde ela tem uma estrutura mais larga, e aí ela vai inflamar mais, você vai sentir mais dor. A gente fez um ponto de pressão, né, que foi uma técnica que eu estudando meus pacientes, fiz um ponto de pressão e eu consegui descobrir esse ponto de pressão que diminui essas dores mais rápido. Eu consegui evoluir meus pacientes com dores de ciático mais rápido. Enio foi uma cobaia, ele sabe disso. Deixa eu ver mais uma pergunta. Cara, tenho 2 hérnias de disco na coluna, sacro-lombar, e a dor irradia muito forte para a perna esquerda. Pode ser problema no ciático? Vamos lá. Se você já tem 2 hérnias na região lombar, que é a região onde sai a inervação ciática, né? Provavelmente, desenhando o caminho e fazendo alguns testes, a gente tem como indicar ela como ciático, sim. Se ela passa atravessando uma diagonal, fazendo uma diagonal no glúteo e descendo pelo ventre da perna, o meio da perna, passa pelo joelho, para na panturrilha, pode descer até o pé, pode ser o ciático, sim. É preciso que o fisioterapeuta só faça alguns testes pessoalmente para descobrir, mas possivelmente pode ser um ciático. Até porque, dependendo da saída dele, a gente já sabe que é um comprometimento ciático, ok? Eu só queria fazer agora eu vou fazer uma pergunta para você, Samara. Você já faz tratamento para essa hérnia lombar? Você já fez algum tratamento? Tem algum diagnóstico? Já fez algum exame? Vamos passar a pergunta e aguardar a Samara responder. E da Paiva agora? Ela está agradecendo sobre a resposta. Um forte abraço. Obrigado, Ida. Você fica à vontade. Samara, estamos nos reguardando aqui também. Todo mundo em casa, né? Infelizmente, é o que a gente deseja. Eu estou sentindo muita falta do meu trabalho e dos meus pacientes, que são pessoas que eu faço questão de encontrar todos os dias. E eu sei que a recíproca é verdadeira. Mas, assim, infelizmente, é pelo meu bem e pelo bem deles, a gente vai ficando em casa. Mas vai passar. Daqui a pouco passa e nós vamos comemorar esse sacrifício que foi feito por todos nós. Eu espero que o ser humano, ele, depois de tudo isso, ele melhore quanto pessoa, quanto olhar ao próximo, né, que está precisando. Vamos lá. Deixa eu ver outra pergunta. Tem uma seguidora aqui de Cuiabá. Gente, até Ceará, Cuiabá. Muito bem, que maravilha, viu? Que bom que minha informação está conseguindo chegar de uma forma bem... Eu estou tentando falar menos técnico possível, que todo mundo entenda, perdão. Essa é a intenção, de falar na técnica. Eu fico me policiando aqui para poder falar a linguagem popular, para que vocês entendam o que é que vocês estão sentindo mesmo. Samara diz que melhorou com a fisioterapia. É isso aí. A fisioterapia tem muito a contribuir. Não é só massagem e choque, entendeu? Então, assim, eu sei que alguns colegas vão assistir. Não é defender a minha profissão, mas, assim, com certeza a gente tem muito a ajudar. Não só de remédio a gente sobrevive, ok? Porque a gente também não pode ficar tomando remédio a vida toda. Deixa o remédio para quem tem aqueles problemas crônicos, que não pode deixar o remédio, mas tem condição de saúde que a gente pode tratar associado com médico, medicação e fisioterapia, para você não ter as recidivas, né? Muito bem, se precisar, volte à fisioterapia. Se seu problema fosse um problema crônico, vá sempre ao fisioterapeuta, que ele vai te dando uma orientação, porque pode vir uma crise por algum manuseio, algum movimento, alguma coisa que você venha fazer, e aí você, como já tem um problema importante, você... Enio Dantas, para
Para parar de doer o nervo ciático, é bom gelo ou pano quente? Enio, como nós falamos na live de joelho, explicando o que é calor e o que é frio, como a gente usa o calor e como a gente usa o frio na fisioterapia, né? E o que é que acontece quando a gente coloca em uma estrutura do nosso corpo o calor e quando nós colocamos a estrutura do nosso corpo alguma coisa fria, o que é que acontece lá dentro? A gente ensinou isso lá no joelho. Nós, fazendo uma breve avaliação assim, do que nós fizemos, lembrando que quando está inflamado e a gente aumenta a temperatura, porque um dos sinais de inflamação é calor, rubor quer deixar vermelho, e dor. Se você aumenta a temperatura naquele lugar que já está inflamado, você vai aumentar o quê? Vai aumentar a inflamação. Então, se a gente está querendo desinflamar ou aquela região ou aquele nervo, a gente vai botar o quê? Frio. Eu uso frio. Eu faço algumas associações que são coisas que eu fico estudando para tentar buscar a melhor maneira de tratar os pacientes, para que eles evoluam um pouco mais rápido, que nós sabemos que às vezes é um pouco demorado. Eu associo às vezes alguma coisa elétrico com crio, para poder melhorar o processo. Ventosa com infravermelho. Então, assim, algumas coisas a gente vai fazendo buscando melhorar sempre a condição de dor do paciente, né? O quadro de dor. Então, assim, eu uso para melhorar a dor, a princípio, o calor, porque o gelo é anti-inflamatório. Então, assim, o gelo, para mim, o gelo é uma das melhores armas da fisioterapia. Vamos lá, mais uma pergunta aqui de Samara. Doutor Rogério, que tipo de exame posso fazer para descobrir se minhas hérnias estão atingindo o nervo ciático, causando essa dor na perna? Olha, geralmente o médico ele pede e nós orientamos a ressonância magnética, né? Porque o raio-x a gente vai observar as estruturas ósseas e assim a gente precisa ver as partes moles, que são os nervos, né? Os discos. Então assim, na ressonância a gente consegue ver. Geralmente fica na ressonância, mas alguns médicos eles pedem também a tomografia, porque vamos lembrar de novo, que algumas das causas de doenças ou de situações que podem gerar uma compressão do nervo ciático são fraturas e tumores. Então, assim, aí alguns médicos pedem a tomografia. Mas a ressonância já nos dá uma visão muito bacana da região, das estruturas, que a gente pode entender como está, como ficou, ou como é a maneira melhor de cuidar, ou orientar vocês no que não pode. Uma coisa importante é a gente entender que algumas situações vão ter que deixar de ser feitas durante o processo de crise ou de dor, mesmo que seja mínima do ciático. Você vai ter que ser retirado de algumas funções diárias. Por exemplo, algumas vezes o exercício vai ter que ser suspenso, algumas atividades do lar vai ter que ser suspensa, algumas condições, né, de vida diária vai ter que ser parada. Às vezes o repouso 100% é necessário por conta da sua condição de inflamação. Então, assim, a condição que você está, a gente vai te orientar em algumas coisas que é melhor você parar para que evolua. Porque se você não para, eu costumo dizer a meus pacientes que se eles não ouvem a gente vai tirando casca de ferida. A gente tem uma ferida, vai nascendo um cascão, aí a gente não cicatriza, vai lá e arranca a casca da ferida, vai ferir de novo. Então, se você não para de fazer algumas coisas, você vai magoando aquilo que a gente está cuidando. Então, a gente está remando contra uma maré. Então, não vamos deixar de ouvir as orientações do que não pode fazer. Tem mais alguma pergunta aqui de Enio? Existe alguma pomada ou creme que ajuda a aliviar a dor? Olha aí. Existe. Porque, assim, o que acontece quando a gente passa uma pomada numa estrutura, numa região e vai melhorar a dor? Existe um processo que chama medicamentoso que chama iontoforese. O que é iontoforese? Iontoforese é a administração através da pele. A gente encosta alguma medicação aqui e a medicação ultrapassa a pele e vai para a região que você queira que ela tenha ação, que ela venha agir. Porque a gente, para tomar
a gente melhora. E por que quando a gente passa a pomada aqui em cima, que não tem buraco nenhum, não tem passagem nenhuma, ela resolve? Né? Resolve, sim. Existe o processo de iontoforese, chama iontoforese, é o processo iontoforético, que acaba, é uma administração através da pele. Eu uso uma pomada, né, para dor, que eu usei comigo quando eu tive a chikungunya, e a pomada ela fica bem quente e depois ela fica bem gelado. É uma pomada com cheiro bem forte, é uma pomada que vende nesses produtos, nessa casa de produtos naturais. Quem quiser depois o nome eu mando me pergunta depois que eu mando. Na verdade, eu deveria ganhar já uma comissão absurda dessa empresa que fabrica essa pomada, porque eu divulgo tanto ela, eu indico tanto ela, que eu já deveria ganhar uma promoção dessa empresa. Mas aí pode me dar, eu indico da mesma forma, não tem problema nenhum, com o maior prazer, porque eu me dei muito bem com essa pomada e será um prazer ajudar vocês. Enio pergunta se o alongamento ajuda a diminuir a dor. Tenho que fazer todos os dias? Vamos lá. A gente só vai fazer alguma atividade, algum manuseio, alguma manobra física em relação ao movimento do membro, ou seja, da perna, quando nós temos segurança que aquele membro não está tendo fortes dores, ou você não está reclamando de muitas dores. Porque toda vez que você dobrar o joelho e fletir o quadril, né, fazer uma flexão de joelho e uma flexão de quadril, que é dobrar, você vai alongar esse nervo, ou seja, você vai esticar, porque quando ele está reto e você dobra o joelho, ele vai puxando. Então, assim, se ele está inflamado, mantenha o repouso. O alongamento é para uma condição que já é uma segunda etapa, onde você começa a melhorar bastante das dores. Não é no momento de dor. Agora, depois que você já passou aquele processo doloroso, é importante fazer sempre o alongamento. O alongamento e o aquecimento. Eu acredito muito no aquecimento para quem tem problema no ciático. Porque quando você movimenta o membro, no caso a perna, você alonga e relaxa o nervo. Só que não na condição de alongamento importante, entendeu? Você vai fazendo ele alongar e ele relaxar aos poucos. Contudo, vai lubrificando as articulações que você manteve um tempo parado por conta desse repouso. É importante? Mas é importante ter cuidado nesses alongamentos para que você não venha ter um pinçamento e uma dor forte, ok? Mais uma pergunta de Enio: quais as atividades do lar devo parar para não evoluir a dor no ciático? Pergunta a Marilene. Ele fez uma pergunta para outra pessoa que está ao lado dele. Depende, Enio. Depende muito. Depende de quando você refere a dor, em qual movimento do membro você refere a dor e qual a gravidade. Vamos supor que a gente enumere essa dor numa escala de 1 até 10, né? E aí a gente vai ver em que número a pessoa referir a dor. A gente vai botar em uma condição mais grave, mais leve ou moderada, entendeu? Então, assim, depende muito disso. E o mais importante, a condição que está a saída dessa inervação. O que é que aconteceu lá na saída da inervação que está gerando essa dor? Porque, assim, depende se for um desgaste importante, se for uma hernia de disco importante, se for qualquer tumor, a gente tem que ver qual é a condição dessa situação para saber qual é a limitação em relação à função. Então, assim, vai depender muito, muito, muito mesmo da condição inicial, ou seja, o que é que está levando a gerar a dor, entendeu? Para aí a gente dizer, diminua isso, não agache, não pule, não salte, diminua a caminhada, passe menos tempo em pé, essas coisas, entendeu? Então aí depende muito da avaliação do exame e clínica do exame, entendeu? Para a gente dizer o que você não vai fazer, porque às vezes o problema é bobo, né? E aí dizer assim, não faça isso, vai ficar meio contraditório, porque depende muito da gravidade e da condição que está o problema que está gerando aquela dor. Porque lembrando que o dor no ciático não é uma doença, a dor no ciático é um sintoma, ok? Falando dessa questão de doença, de sintoma e doença, todo mundo fala, estou com ciático, estou com a dor no ciático. Já virou, na verdade, uma doença. Que, na verdade, a dor ciático não é uma doença. A dor no ciático é um sintoma de alguma dessas doenças, né? Agora,
Olha, aí ele mandou uma pergunta aqui. Deixa eu fazer logo a resposta para ele antes que a pergunta suba. Fazer caminhada ajuda para não inflamar o ciático? É isso. A caminhada, ela vai... depende. Vamos lá. Vamos supor que você nunca fez um tratamento, você sente umas pontadas, umas figadas, ou tem um problema no ciático, certo? Vamos supor que você não esteja em crise. E aí você vai fazer caminhada. É interessante observar, mais uma vez, a causa da dor, que é o que te fez inflamar o ciático, o que está acontecendo lá em cima, ou o que está levando a gerar essa dor no ciático. Por quê? Porque, assim, às vezes é uma coisa que está se agravando, e você não sabe. A gente pode ter certeza que o lugar que a gente anda é acidentado, o calçado que a gente usa para caminhada às vezes não é adequado, a gente tem uma estrutura na coluna que é crônica, é um desvio importante, e a gente não sabe porque não foi buscar tratamento antes, ok? Então, a caminhada seria um vilão nessa situação, de você fazer uma coisa sem saber como está piorando, ou a hora que vai piorar, ok? Ou tanto que você pode fazer e a condição que você pode fazer. Sobretudo, andar numa região menos acidentada, um calçado adequado, tudo isso depende de uma orientação. Mas aí você não sabe, então você vira um vilão. Se você já tem um problema de ciático, tratou, vai ser liberado para uma caminhada? Vai. Porque a intenção da fisioterapia não é você ficar inválido, é você manter as suas atividades. Porém, você precisa ter orientações e você saber até onde você pode, como você pode. E vai acontecer etapas. Não é que você vai pegar o tênis, colocar no pé e sair caminhando porque você tratou do ciático e você recebeu alta. Não, ele vai te dizer, hoje você vai caminhar por 10 minutos. Amanhã você descansa e depois você vai andar por mais 20 minutos. Então é um processo evolutivo. Lembra que eu falei assim, que vai existir uma condição de você ir melhorando aos poucos e vai sendo devolvido a sua função no início? É exatamente isso. Não adianta você querer ser liberado para fazer uma caminhada e caminhar 1 quilômetro no primeiro dia. Seu corpo não está preparado porque você teve um tempo de repouso, as suas condições articulares não estão preparadas para aquela caminhada pelo seu repouso e seu nervo não tá preparado para aquele impacto porque você tem um problema crônico e saiu de um processo inflamatório importante, ok? Mais uma pergunta. Quem tem duas hérnias de disco pode correr? Pode. Exatamente como a caminhada. Por quê? Depende muito da condição que você está hoje. O correr, dependendo do que está causando da condição, que está aquela hérnia, o impacto, né? O trote vai fazer as estruturas, elas têm um impacto sobre a outra durante a corrida. Então, assim, às vezes, pode substituir essa corrida, dependendo qual é o seu objetivo, com outra atividade, sem um impacto no disco. Porque se você já tem uma hérnia, que é a saída do disco, né, do centro, você tendo esse impacto, você vai pressionando mais ainda e pode aumentar a condição piorando a condição daquela hérnia. Então, assim, é importante você observar qual é a gravidade e tentar buscar uma outra atividade que tenha o mesmo gasto calórico, né, a mesma condição física em exercício, intensidade, né, para substituir a corrida, para poder você não ter um agravamento do quadro da hérnia, ok? Lembrando também que existe também um processo que é feito pelos educadores físicos, que são pessoas que ajudam também no processo da reabilitação do paciente com problema de hérnia, que é o fortalecimento após a reabilitação da fisioterapia, que você vai trabalhar os músculos de proteção daquela região. No caso da lombar, vai ser os músculos do abdômen, né, os oblíquos, né, o reto abdominal e os lombares. Lógico que a gente vai trabalhar uma condição toda, os glúteos. Então, assim, é importante fazer um trabalho em cadeia. A gente precisa melhorar
tudo para proteger aquela região. Porque quando você faz uma casa, você não bota um telhado, você vai colocar a parede para colocar o telhado. Você vai proteger o interno daquela casa. Não faz só parede e deixa sem telhado. Você tem que telhar, porque se chover molha, então, e se fazer um sol forte, você não vai aguentar ficar dentro da casa. Então é preciso organizar, preparar aquela estrutura toda para poder você estar dentro, para quem está dentro sentir conforto, ok? Uma maneira mais popular de falar assim, menos técnica, para que vocês entendam. Mais uma pergunta aqui de Enio. Então, em crise de dor no nervo ciático, devo apenas ficar de repouso e não praticar nenhum esporte, só fisioterapia? Não. Depende muito em que estado, em que estágio você está da crise, ok? Quando tem a crise forte, é impossível você não vai conseguir fazer exercício. Ninguém consegue fazer isso na crise forte. Na crise forte, ou você trata ou você chora, né? Porque você normalmente às vezes consegue andar. Lógico que nós temos fases algumas etapas dessa crise. O processo leve, moderado e o grave. Mas mesmo no leve, incomoda tanto, que eu acho que se você for fazer caminhada, você vai e não consegue voltar para casa. Você acaba se sentindo incapaz por conta da dor. E no outro dia você não vai mais. É que você abandona, daqui a pouco, você abandona o tratamento por conta dessa dor. Então, assim, é importante no início fazer a fisioterapia e sempre conversando com o fisioterapeuta em que condição você está, o que você pode fazer, como é que você está, e ele vai fazer você perceber quais são suas condições físicas, ok? E não fugir do tratamento antes da alta. E se ele dizer assim, você tem alta desse processo, mas sempre venha fazer uma manutenção porque seu problema é crônico, volte. Porque você vai ser devolvido para uma intensidade de exercício maior, de descarga de peso, alguns na academia, né, alguns para o esporte. Então, assim, pode em algum momento inflamar, parar tudo. Então, para não parar tudo de vez, é importante fazer essa manutenção. Eu cobro muito a meus pacientes e puxo a orelha de muitos que fogem e voltam em uma condição pior do que saiu, ok? Mais uma pergunta aqui de Enio. A aula de yoga ajuda ou devo ter cuidado se meu nervo ciático está com dor? Marilene pede para perguntar a Enio. O yoga é uma coisa importante, é uma atividade que se todos tivessem possibilidade de fazer e oportunidade, faria, não só para melhorar as condições de estrutura física, a estrutura do corpo na condição física, mas a mental. Eu acho que o Pilates e o Yoga, por trabalhar a respiração tão bem, ele ajuda muito na condição da memória. Eu estou planejando aqui uma live conjunta com uma psicóloga, onde a gente vai falar muito do poder de concentração. Ou seja, o poder de ativar a felicidade, de poder ativar a memorização, do poder de ativar e de eliminar aquelas coisas ruins e de manter ruim. Porque às vezes nós desistimos de algumas só fugindo um pouquinho do tema, desistimos de algumas atividades, de alguns tratamentos, por perder o foco. Porque a gente perde tanto foco? Porque a gente desiste, a gente pensa agora, a gente quer agora, em 2 minutos a gente não quer mais, meia hora a gente não quer mais, o outro dia a gente não quer mais. A gente precisa ter um foco, existe caminhada, a gente precisa seguir, e muitos param no meio do caminho. Então, assim, eu vou fazer uma live, eu acredito que eu queria fazer ainda agora, no feriado, para ver se dava para todo mundo assistir, se era um tempo bom para todo mundo, sobre essa questão. Eu tenho minhas dúvidas e queria que um psicólogo ou uma psicóloga fizesse comigo esse bate-bola para vocês, onde vocês iriam fazer perguntas e eu também, e eu colocar na minha condição de fisioterapeuta tratador a dificuldade de instruir e colocar a ciência de tratar, e que a mente ajuda muito no tratamento, né? O poder de tratamento como uma coisa que vai dar certo, como eu estou tentando e vou continuar, mas as pessoas
explode como uma bola de sabão. Então isso é uma coisa importante. O yoga ajuda bastante nessa questão da concentração, da, da, da memória, eu acho importante. Só que o ciático não vai te... Agora, alguns posicionamentos do yoga, algumas posições, elas podem gerar dor por conta, porque lembra que eu falei que quando a gente for fazer um exercício, dobrar o joelho de vez ou esticar de vez, a gente vai doer, porque o nervo passa por ali. E se você perceber, o ciático tem muita postura de perna cruzada, mas algumas outras não. Você pode conversar com seu instrutor de yoga, lá, e falar que você tem um problema no ciático, e que, ou então pedir a seu fisioterapeuta que encaminhe um relatório ao yoga para ele informar quais são as suas limitações, e lá ele vai saber o que fazer. Às vezes você não sabe nem explicar, mas aí no relatório eles se entendem, ele vai passar e ele vai entender que algumas posições você não vai poder fazer, mas você vai conseguir fazer muitas coisas do yoga. Não vai que você não vai aproveitar tudo, bastante coisa você vai aproveitar sim. Ele disse que chorava e ficava na cama. Por quê? Porque magoa. Você está tirando casca de ferida. A gente não pode ficar tirando casca de ferida, ok? Samara pergunta aqui: doutor, quantas vezes devo fazer alongamento durante o dia e quais são as melhores horas para fazer? Samara, qual é a sua condição em relação ao problema do ciático hoje? Você está sentindo dor? Você sente alguma fisgada, algum formigamento, alguma pontada? Percebe alguma fraqueza em algum dos lados da perna, ou seja, no lado do ciático? Me diga isso que aí eu vou te dar uma orientada. Mas eu preciso saber dessa sua condição hoje, do seu problema quanto ao ciático. Porque assim, se você não está sentindo dor, deixa eu só reclamar, porque se você não estiver sentindo nada, a gente já vai fazendo aqui. Ó. Se você não estiver sentindo nada, se você não estiver sentindo nenhum desses sintomas, você pode fazer um alongamento de manhã e pode fazer só um alongamento de tarde, não tem problema nenhum. Nenhum. Agora é importante lembrar que quando a gente tem problema no ciático, a gente tem que diminuir a pressão naquela região. Então, observar qual é o tipo do alongamento que você está fazendo, para você não gerar uma pressão ali e magoar a sua coluna. Tem vários tipos de alongamentos que você pode fazer sem piorar a pressão no nervo ciático, ok? Aquela região ali que está a saída do ciático. O alongamento é super importante. Fazer exercício é fundamental. É para a saúde, para a vida é fundamental. Só que a gente precisa ver qual a nossa condição no momento em que a gente tem para fazer aqueles alongamentos ou aquela atividade física. Existem N atividades físicas. N. Às vezes, uma que você não sabe vai ser aquela que você mais vai gostar. Às vezes tem uma que você nem imagina e é a atividade que você vai fazer pro resto da sua vida. Por quê? Porque algumas atividades a gente não conhece, existe tanta coisa boa em relação à atividade física que você pode fazer e tem problema no ciático. Pilates, aula de dança, hidroginástica, vários, tem muita coisa mesmo. Eu queria pedir desculpa a algumas pessoas que tá chegando muita solicitação de amizade agora. Eu não vou poder aceitar agora, porque se eu aceitar a amizade, minha live cai. Na semana passada eu fui fazer isso, a live caiu. Mas assim, assim que terminar a live aqui, eu vou aceitar todo mundo com o maior prazer e podem assistir a live na íntegra, que vai ficar salva aqui no Facebook. Também eu vou colocar no meu canal lá no YouTube e vocês dão o like e se inscreve no canal, vai ser um prazer. Sempre tem umas lives já antigas de aulas de exercício e também de discussão sobre o assunto, sobre AVC e sobre o joelho, já tem lá também dessas últimas semanas. Vamos lá. Mais uma pergunta aqui. Doutor, a acupuntura é bom para essa dor do nervo ciático? A acupuntura é uma das técnicas, alguns dos métodos utilizados para o tratamento da dor ciática. Como eu te falei, um leque de métodos que pode trabalhar aqueles que for necessário, que tiver alcance dele para melhorar o seu problema. Eu só falto botar meu paciente de cabeça para baixo e sacudir ele para ver se cai uma moeda, que essa moeda seria a moeda da sorte, vai fazer ele ficar bom. Porque eu busco de tudo. Porque às vezes
você ficar limitado a algumas coisas, o processo inflamatório ele é tão importante que a gente não consegue beneficiar o paciente em relação a tempo. E aí gera uma insatisfação ao tratamento por conta do tempo longilíneo. Então, assim, eu vou buscando tudo para que aqueles sintomas que desagradam fiquem bom o mais rápido possível. Então, assim, a acupuntura é uma das técnicas possíveis, sim. Não vejo ao contrário, não. Eu acho uma coisa muito bacana. Agora, tem gente que tem medo de agulha, tem gente que não acredita. Peça para o seu fisioterapeuta, peça para o seu tratador explicar o que ele está fazendo, por que ele está fazendo. Você só não vai saber como ele está fazendo, porque isso faz parte do trabalho dele. Mas ele vai te dizer, isso aqui eu estou fazendo. Tratar meus pacientes. Olha, seu problema é X, está na condição Y. Vamos tentar fazer assim. Por quê? Porque eu acho que essa condição de inflamação vai melhorar por isso. Tudo que eu estou fazendo com ele no momento, olha, vamos fazer agora isso, para isso. E meus pacientes já são tão familiarizados com isso, que tudo ele me pergunta. Agora, para que serve isso? Porque é interessante que o paciente saiba o que está sendo feito por ele e nele. O que acontece? Quando você sabe todo o esforço que está sendo direcionado a você, você sente mais confiança, você se dispõe mais ao tratamento e você acredita no trabalho daquela pessoa. Então, assim, eu faço questão de explicar. Eu faço sempre uma avaliação, uma consulta de avaliação, para conversar, para que ele entenda, para que ele saiba também qual é o problema dele e saiba também quais são as consequências se ele Eu adoro puxar a orelha depois assim, lembra que eu te falei? A culpa é sua. Então vamos passar para uma outra pergunta. Samara disse que ela está com um pouco de dor, principalmente na parte do bumbum, irradiando para a coxa. Samara, o seu tratamento provavelmente, como você disse, terminou. Será que não seria importante você voltar ao fisioterapeuta e ver se ele consegue eliminar 100% essa dor que você está sentindo, para você começar a fazer algum exercício de reabilitação, porque é importante que você tenha segurança no que você vai fazer. Porque se você ainda sente alguma dor, é porque alguma coisa ainda compromete, ok? Aí ele vai ver a possibilidade do que você vai fazer, como você vai fazer e na intensidade que você vai fazer. Ou se não pode fazer, porque ele vai achar melhor também, porque eu na minha condição, se fosse meu paciente, eu iria tentar liberar você dessa dor, associando você a algum exercício, fazendo uma avaliação constante da sua condição de dor, para ver realmente se essa dor não é também já por repouso longe de muito tempo, muito tempo que você ficou parada, muito tempo que você não se exercita, e aí tem que também ter cuidado. A gente não pode ficar parado o tempo todo, porque também pode gerar uma dor forte. E ver também se essa dor do bumbum é ainda a do ciático, que tem outras dores que a gente possa ter nessas mesmas regiões, que não passam no mesmo caminho, mas são pontuais, que não são do ciático e também pode ser de uma outra coisa, ok? Existem músculos, existem algumas coisas que podem estar ali sendo comprometidas, entendeu? Então precisa de uma avaliação. Outra pergunta Enio, a alimentação influencia na inflamação ou no alívio da dor do nervo ciático? Enio, a alimentação, exercício, alimentação, sono e água, para mim, são as três coisas fundamentais para o organismo responder bem a questão da imunidade. Ou seja, você estar bem, você estar saudável. Então, assim, quando você negligencia na sua alimentação, você pode ter uma obesidade, mas não vai influenciar na questão da inflamação. Não tem o que inflamar. Mas sim é interessante ter uma alimentação saudável, porque se você tem um comprometimento no ciático e você se tornar sobrepeso ou obeso, já era. Para tratar desse ciático vai dar trabalho, você vai ficar limitado e essa dor vai aumentar, ok? Samara, já fiz acupuntura para aliviar a dor na coluna e amor. Muito bom, super recomendo. Exatamente. A acupuntura, como eu te falei, respondi a Enio, é uma das métodos que eu uso, assim, que eu indico também que seja feito. Se o médico passar, pode fazer exatamente, sem problema nenhum. E o fisioterapeuta vai adotar
associado a outras coisas para ajudar no nervo ciático. Eu gosto muito da ventosa também. Eu gosto muito de fazer um trabalho com ventosa, que eu percebo que o alívio é bem mais rápido. Eu consigo melhorar bastante com ventosa. Eu gosto muito de trabalhar com ventosa. Muito mesmo. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Por nada, Samara. Obrigado você por estar participando. Tem chás que ajudam a aliviar a dor para tratar o nervo ciático? Aí já fica difícil. Porque existem... A gente sabe que a medicina fitoterápica, ela não... Os remédios... eles não têm uma validação com a medicação de farmácia, né? Os remédios comuns, esses fitoterápicos, ou até mesmo os chás. Só que assim, tem gente que se dá bem, viu? Tem gente que se dá bem. Olha, eu vou falar aqui sobre... pode até gerar uma polêmica, mas assim, eu passei a acreditar muito na caraíba, viu? A caraíba, não para o problema do ciático, mas assim... Pacientes meus, que alguns são da zona rural, eles me ensinaram e me fizeram acreditar no poder da caraíba. Porque a caraíba, ela tem um poder anti-inflamatório e de cicatrização muito bom. Exemplo, era uma paciente com uma fratura de tornozelo, que ficou quase praticamente véspera de Natal, em menos de um mês a paciente tomando a caraíba ficou boa. Então assim... São um dos exemplos que me fez acreditar na caraíba. Só que a gente precisa não ficar só tomando chá, porque chá também demais, né? Se a gente for tomar muito chá, a gente vai acabar podendo ter uma toxicidade, ok? Porque o chás, você vai tomar uma substância que aumentar a frequência dessa ter uma... Seria um tema importante, né? A gente colocar aqui uma nutricionista para a gente falar sobre o poder dos chás. O que é que vocês acham? Vou pensar nesse caso, viu? Porque a gente gosta muito de chá, né? Todo mundo adora um chazinho e às vezes, quando é para dor, a gente vai logo buscar o chá. E toma remédio e toma chá. Será que pode tomar remédio e tomar chá? Será que a gente não está aumentando a sobrecarga nos rins? No fígado? O que acontece? Seria um tema importante, né? Eu achei, olha, tá vendo? Já saiu até um tema. Os chás. Vou até anotar aqui. Médios. Então, assim, seria para fazer com a nutricionista seria ótimo. Uma live para vocês tirar todas essas dúvidas dos chás, né? E hoje em dia tá um monte de chá na moda aí. Será que dá certo? Será que não dá certo? Eu gostei do tema. Foi um tema importante. Eu queria falar uma coisa agora com vocês. Se alguém tem alguma pergunta, porque eu vou encerrar a live e queria já dizer qual é o tema da próxima... posso fazer o convite ao Dr. Tarcísio. Se ele estiver disponível, a gente pode bater um papo sobre o chá. Eu acho interessante. Deixa eu só falar uma coisa a vocês. Eu tive hoje pensando quais seriam as duas hipóteses de temas para a próxima live. Porque quando eu penso no tema, eu penso quais são as incidências, né? Quais são aquelas causas mais que as pessoas chegam até a mim, ou que eu ouço de dúvidas, de questionamento e até mesmo de falta de informação. Porque hoje em dia o ser humano está pecando por falta de informação, de saber onde buscar, de saber o que fazer, de saber que existe e de saber como é que se trata, certo? Então assim, a gente não está sabendo que existe. A gente tem um problema, mas não sabe que tem tratamento. Então se a gente não sabe que tem tratamento, onde buscar o tratamento, a gente vai piorando o problema. Então o piorar desse problema gera depois uma consequência muito grave, certo? Então eu vi dois temas super importantes, que incontinência urinária, né, que é uma coisa muito frequente, é uma coisa que a fisioterapia cuida, só que vocês não sabem, muitas pessoas não sabem, outras pessoas não sabem que existe também tratamento para aqueles
O que é incontinência? Quando a gente começa a gotejar, a melar a calcinha ou a cueca de urina, tempo esse gotejamento vai aumentando, a gente não sabe o que é, por que está acontecendo e acha que é por causa da velhice. Quando a gente tosse, goteja, quando a gente espirra, goteja, quando a gente grita, goteja, quando a gente faz algum outro esforço, molha. Lembrando que isso é um problema seríssimo, que hoje é uma gota, amanhã são 10 gotas, daqui a pouco são 20 gotas. Então você acaba precisando usar fralda descartável. Então assim, eu achei um tema importante, muito oculto, porque as pessoas não sabem como é que trata, onde é que trata, a quem buscar, se existe melhora para aquilo ali, por que está acontecendo aquilo ali. Então assim, a fisioterapia pode te ajudar muito nisso. Existe uma área da fisioterapia que chama fisioterapia uroginecológica, que a gente cuida disso. Inclusive, eu cuido de pacientes com doenças uroginecológicas, homens e mulheres. Lembrando que isso não é um problema só da mulher, é um problema do homem e da mulher. É importante fazer, e uma das causas no homem que gera incontinência urinária é a próstata, que hoje é uma incidência muito alta e às vezes está sendo negligenciada, e outras pessoas que faz cirurgia da próstata e começa a perder urina porque perde a inervação. Então, isso é um papo para a próxima live. Ou o outro assunto seria sistema vestibular. O que seria sistema vestibular, que também é uma das áreas que a fisioterapia cuida. Vamos lançar esses dois tópicos, mas eu queria explicar o que são eles, porque às vezes fica muito distante da realidade de vocês. Sistema vestibular é a condição de equilibrar, de ficar a famosa. Muita gente tem fraca, média ou grave, mas não sabe que existe um tratamento, não sabe como buscar o tratamento, não sabe quem trata, o que fazer, quais são os graus disso, como isso pode piorar, até onde isso pode gerar um problema sério na nossa vida, e até onde eu vou chegar com aquela tontura ou a falta de equilíbrio. Então, são dois temas importantíssimos, a fisioterapia trata os dois e a gente pode cuidar. Eu vou lançar esses dois temas a partir de hoje, e a votação vocês vão botando pelo comentário qual dos dois você escolhe para a próxima live. Eu acredito que são dois temas importantes para live distinta, mas eu vou lançar esses dois para que vocês escolham, e aí a gente possa falar um pouquinho da técnica do sistema vestibular ou da incontinência urinária, o que é que acontece anatomicamente. E aí a gente vai discutindo, tirando as perguntas na parte menos técnicas e mais popular possível que vocês possam, ok? Lembrem, calcinha molhada, cueca molhada não é normal, e você ficar tonto em caminhada, em levantar, não conseguir se equilibrar, ou mesmo deitado também não é uma coisa normal. Então assim, são dois temas muito importantes, muito frequente, não acontece só com idoso, não com velho, como é o costume falar. É uma doença que está nos novos, e a gente vai falar em uma das duas na próxima live. Eu queria agradecer aqui a presença de todos, a participação, divulguem o meu canal, divulguem as lives, e que a gente tenha à frente. E a gente vai se despedindo agora, agradecendo, pedindo a Deus que nós difícil. E muito obrigado e até a próxima.